Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou pintar figos. Eu nunca pintei, mas vou tentar pintar. Espero que vocês gostem. Vou começar passando amarelo pêssego e espalhar bem, não em todo. Vou passar só em alguns pontos onde vai ter mais um ponto assim de luz, onde o pêssego vai ser mais claro. Aí vou botar, espalhar bem, não deixar aquele monte de tinta junto. Aí vou espalhando bem e botando para não ficar muito grosso em alguns lugares. Uma que depois, quando eu vim com a outra cor que for, né, se misturar, não ficar aquela separação. Agora eu vou começar com verde pistache, vou começar da beira, né, onde é o risco, vou pintar puxando para cima daquele amarelo pêssego, não botando demais em cima do amarelo, bota por fora e espalha bem. Ó, vou espalhando para fazer uma junção das cores, mas deixando aquele ponto mais claro. Vocês me desculpem se ficam eu fazendo sombra à própria mão. Eu pintei na rua, embaixo de um João Bolão, e acho que ficava a sombra da folha, da própria árvore, né? E na hora eu não reparei. Agora no próximo vídeo eu já vou procurar colocar a mesa num ponto assim que não dê muita sombra. Porque dentro de casa tá difícil, porque tá muito quente, é verão e tá muito calor. E durante o dia, dentro de casa, além de calor, tem as aberturas, porque como é uma peça só, fica reflexo todo lado. Então, tanto fazia ser dentro de casa como na rua. Só faltou eu procurar um lugar melhor na rua. Mas no próximo vídeo já vou procurar. Então, peço que vocês me dêem um desconto nessa parte. Ó, passei o verde pistache, espalhei, misturei bem, fiz uma mistura naquele amarelo pêssego, ficar só aquele ponto de claridade. Agora estou vindo com verde oliva e vou fazer aonde for mais sombra, eu vou passar o verde oliva e puxar para cima do verde pistache. Nesses pontos eu estou botando um pouquinho mais de tinta verde oliva, pois está fazendo sombra, né? O outro figo está fazendo sombra. Agora vou vir com verde oliva e vou fazer aqui na voltinha desses cabinhos aqui em cima do figo. Vou fazer toda a volta, vou passar o verde oliva bem forte. Vou passando, dou uma esfumada para dentro, tiro o excesso do pincel e passo uma esfumada nele. Ó, passo assim para ele ficar um verde mais claro.
Botei um pouquinho de tinta porque não chegou e espalhei. Agora vou botar um pouquinho de amarelo pêssego, ou pode ser o siena também, para dar uma clareada, fazer um ponto de luz. Também dá para ser um pouquinho de branco, só que aí o branco tem que ser bem pouquinho mesmo para não ficar claro demais. Agora eu estou vindo com o púrpura e vou fazer uns pinguinhos, só ali nos cabinhos vou dar uns pinguinhos e depois eu venho com o pincel só esfregando assim para dar uma espalhada. Fica uns pinguinhos meio borradinhos espalhados. Agora eu vou vir com a cor vinho e vou fazer essa voltinha aqui com vinho e depois vou dar uma esfumaçar assim por cima só, nem aperto muito. Aí depois venho com vermelho vivo e vou dar batidinha. Vou botando no pincel e batendo. Desse lado aqui também vou batendo onde tem essas bolinhas de risco aí. Vou batendo todinho. Como a batidinha não estava achando legal, resolvi pincelar mesmo. Aí comecei a pincelar por tudo. Agora peguei o pincel com um pouquinho de vinho e dei uma espalhadinha por todo, para não ficar totalmente vermelho. Vim com um pouquinho de rosa bebê, só para dar uma clareada por cima daquele vermelho. Agora eu venho com um branco e vou fazer na volta, fazer toda a volta, vou fazer uma lista assim com um branco. Vou passando, vou molhando no branco, vou passar aqui, ó, bem fininho aqui, separando as polpas ali da fruta, né? Aqui nessa parte também, bem fininho. Na volta pode ser um pouquinho mais grosso, não tem importância se vem um pouquinho por cima do vermelho, não tem problema, porque a fruta não é certinha, né? Eu vou passar aqui e vou puxar para cima. Não vou chegar até o final, mas vou ir até um certo ponto. Agora vou fazer uns risquinhos brancos em cima dessa polpa da fruta, todinho como se fosse uma sementinha. Fiz o pinguim por toda a polpa. Agora eu vou vir dando um retoquezinho de verde pistache bem fraquinho por cima do branco. Ali eu meio que botei um pouco a mais, tirei o excesso, só para dar uma clareada, não ficar só aquele brancão. Aí venho só na volta assim e vou passando.
Agora eu venho com verde oliva e vou fazer só um contorno, só bem na pontinha, na volta de fora. Vou passando bem devagarinho para não borrar. Vim com o pincel número 1, porque quando é assim bem um pouquinho fininho, é melhor um pincel com menor. Aí eu vou passando em todo o contorno do figo. Agora eu vim com um pouquinho de amarelo e vou dar uns pinguinhos, que nem eu fiz com branco, eu vou fazer agora com amarelo, não em cima do branco, em outros pontos. É só um pouquinho mesmo. Agora eu vou pintar esse, vou começar com o amarelo esse, vou passar no centro, espalhar bem para não ficar excesso de tinta, passo bem. Venho com verde pistache, passando de fora para cima daquele amarelo. Aí, como eu fiz os outros, na volta é forte, depois com o restinho da tinta que tem no pincel, eu só espalho para cima do amarelo. E vou fazendo assim toda a volta. Sempre que tem muita tinta no pincel, eu limpo antes de passar por cima do amarelo, para não tapar o amarelo totalmente. Nesse cabinho aqui eu vou pintando todinho bem de verde, preencho todinho. Agora eu venho com verde oliva e vou passar aqui e todo o contorno do figo eu vou passar também o verde oliva, todinho a volta. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer, ativa o sininho para quando eu postar novos vídeos e até o próximo. Tchau!